Como importar a nossa base de dados para o nosso ambiente MySQL. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Este é o canal Tudo com Informática, com o vosso boy grande, engenheiro Kenito Pedro Luiz. E neste vídeo aqui nós vamos tratar como importar a base de dados para o ambiente MySQL e começar a manipular. Se você caiu nesse vídeo de importação de base de dados, é porque você não se inscreveu no nosso canal, apenas pesquisou aí e foi cair nesse vídeo. Então se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e que neste vídeo nós vamos tratar do assunto de importação simples e fácil. Se você não viu os vídeos anteriores, tem uns vídeos que eu publiquei aqui no canal, né, como instalar o MySQL, como criar a base de dados, como criar o dump, como criar a chave primária, assim como a chave estrangeira. E nesse vídeo aqui vamos tratar de importação da base de dados que nós criamos e fizemos o dump no vídeo anterior. Então, vamos aqui, esse é o nosso projeto que nós criamos no vídeo anterior, vamos entrar e vamos fazer uma importação da base de dados que nós fizemos o dump no vídeo passado. Se você não viu o vídeo aí, dá uma pesquisada dentro do canal, veja aí os vídeos que estão relacionados à base de dados, verás que tem um vídeo que eu publiquei como gerar um dump da sua base de dados. Então, estas são algumas abas que nós abrimos no vídeo passado, anterior, nesse caso, fizemos esse tudo. Agora nós vamos abrir uma pasta nova e primeiro vamos fazer o seguinte. Mesmo aqui, vou solicitar uma informação que eu quero saber. Quero saber quantas bases de dados existem nesse sistema, digamos, nesse ambiente do MySQL. Então, o comando é o mesmo, o show database, databases, dois pontos de vírgula e o raizinho. Ele vai mostrar todas as bases de dados existentes nesse meu sistema. Então, tenho aqui base de dados existentes. Temos aqui a base de dados de informação, MyDB, MySQL, Sharp, sistema votação, teste, Word, entre outros. Então, o que nós queremos aqui não tem, ou seja, a base de dados que eu quero nesse sistema não tem. Então, vou importar a minha base de dados. Então, veja que neste ambiente não tem nada. O que temos que fazer aqui para importar é só vir nessa pasta. Se você seguir o passo a passo em como instalar o MySQL, se instalou corretamente, logo essa pasta aqui vai abrir. Assim que for já colocar o cursor aqui, ele vai abrir o files. Se for já ver também o meu MySQL, estou a usar sem nenhum servidor externo. Estou a falar de pacote WAMP ou então o pacote XAMPP. Não estou a usar, apenas estou a usar o MySQL. Não tem nenhum WAMP server ou XAMPP aberto. Estou a usar só apenas o MySQL. Então, se você não viu aí o vídeo como instalar o MySQL passo a passo e poder abrir aí, dá uma pesquisada aqui dentro do canal e verás que eu explico passo a passo e fácil e simples. Então veja aqui na pasta para importar a nossa base de dados. Ele vai abrir diretamente no meu histórico de ficheiros, né? E podermos escolher a pasta que é o que nós queremos importar. Vem aqui, clicamos na pasta OpenScrape. Ele está aí. Ele abriu diretamente. Ele pode até abrir numa outra pasta. Digamos, por exemplo, eu vou voltar. Você clicou ali, ele abriu uma pasta que você sabe que o seu dump não está lá. Então, tu podes pesquisar. Por exemplo, abre aqui, você sabe onde é que está, por exemplo, o seu dump. O dump que nós fizemos, e o dump que nós fizemos no vídeo anterior está na pasta, colocamos na pasta documentos. Então, aqui na pasta documentos, vou pressionar, procuramos a pasta dump, está aqui, a pasta dump. Clicamos na pasta dump, está aqui. Tem esse dump que nós fizemos anteriormente, mas nós queremos o dump que fizemos no vídeo recentemente, né? Então, que foi este aqui. Então, clica, vem aqui abrir. Ele vai abrir o dump. Vamos clicar aqui de onde sabe. Ele ali estava a pedir para eu salvar o comando, o primeiro comando que nós colocamos aqui, que foi o show, no show database. Então, quando nós clicamos ali em importar, ela acabou pedindo se eu podia salvar aquele comando ou não salvar. Se eu tivesse clicado em salvar, geralmente ela ao importar ia importando só apenas aquele comando show database, só aquele comando que é para mostrar as bases de dados existentes. Então por isso eu coloquei don't save, não salvar, apenas importar o que está dentro da pasta e não salvar o comando
o primeiro comando que nós executamos. Então, que fique bem claro. Se não percebeu, tente voltar, vais ver o primeiro comando que nós digitamos e ao importar o que ele estava a pedir. Então, se estás a seguir o passo a passo, executar aquele primeiro comando, depois queres importar, pede aquele para salvar e não salvar, clica não salvar, porque no momento que fores a salvar, toda a pasta de dump só estará gravada só apenas aquele comando que é show database. Então, clica aí don't save para não salvar aquele comando, apenas importar tudo que está dentro da pasta. Então, no meu caso está aqui, ele já importou tudo. Essas são algumas tabelas e alguns dados inseridos nas tabelas. Então, o que nós vamos fazer aqui apenas é criar uma base de dados para anexarmos ou inserirmos ou então colocarmos essas tabelas. Por exemplo, essa é uma tabela. É impossível executar essa tabela aqui do jeito que está, visto que o dump que nós fizemos no vídeo anterior, fizemos um dump completo para que fosse, como posso dizer, que fizesse o dump com todos os comandos de criação de tabelas, inserção de dados, assim como um pacote completo, né? Lembrando que no dump tem aquela opção, ao fazer o dump, tem a opção de fazer o dump apenas a base de dados e a tabela, sem esses comandos adicionais. E tem o dump que é para fazer o dump com o comando create, né? Nesse caso, create database, que é este comando aqui. Este comando create database, que é create table nesse caso. Então, no vídeo anterior eu acabei explicando qual é a diferença que existe em fazer dump completo, em fazer dump simplificado nesse caso. Então, se você não viu aí, pesquisa aí, veja aí como fazer o dump. Então, está aqui, já importamos. Mas não basta só importar, chegar até aqui, porque ainda falta executar o que está dentro da nossa base de dados. Então, para tal, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma base de dados para anexarmos a essas tabelas. Para criar a base de dados, sabes qual é o comando, né? É só create, né? Create, database. Vamos colocar essa base de dados de nome. E atenção que não pode ser uma base de dados que já existe deste lado aqui. Então, o primeiro comando que nós executamos aqui era para ver as bases de dados existentes para, depois de fazermos o nosso dump, depois de fazermos a nossa importação, ao criar a base de dados não repetir a base de dados existente. Então, eu tenho aqui, só verificar aqui as bases de dados existentes para, ao criar a nova base de dados, não ser o mesmo nome, porque vai dar barulho, ou seja, não vai aceitar. Então, vamos colocar aqui a nossa base de dados como aula, que é o nome do nosso projeto. Aulas é o nome da base de dados. Então, vou fazer 2 pontos de vírgula, colocamos. Executamos, nesse caso, Ctrl V, né? Ctrl Enter, ou então executar diretamente aqui. Ele vai dizer que está errada. Então, isto por quê? Porque a aula existe. Ok, acabei executando 2 vezes, né? Tá aqui, existe. Ele diz que existe porque eu executei, tá aqui. Database existe. Aqui embaixo. Aqui, database existe. E está aqui. Já criei, executei a primeira vez, estava a executar a segunda vez, por isso ele deu erro. Então está aqui. Primeiro comando que eu coloquei, o primeiro que nós usamos foi esse. O show database, que era para verificar as bases de dados existentes. Depois de importarmos, o que aconteceu? Criei a base de dados chamada aulas, que é esse o segundo comando, deu certo. Só que quando eu executei novamente, deu errado, porque ele deu esse relatório a dizer que a base de dados aula já existe. Então, é o mesmo que ia acontecer se eu tivesse colocado aqui, além de aula, colocar um dos nomes aqui de uma das bases de dados. Ele sempre ia dar este erro. Então, com a nossa base de dados já criada, o que nós vamos fazer agora é usar a nossa base de dados. O comando sempre é o mesmo, né? Podemos colocar o comando ou podemos pressionar aqui 2 vezes, né? Podemos clicar aqui 2 vezes para abrir, se a base de dados está aberta. Ou então podemos usar ou colocar o nosso use aulas. Queremos usar a base de dados aulas. Podemos fazer isso, Ctrl. Tá aí, ele também já abriu. Pode pressionar, colocar o comando para abrir a base de dados ou pode pressionar aqui 2 vezes. Agora já vem um comando muito importante. Se for a ver o nosso dump que nós fizemos, quer dizer, o dump que nós fizemos no vídeo anterior, fizemos o dump consoante todas as tabelas existentes e todos os dados em cada tabela. Então, controlando já a nossa importação, temos a nossa primeira tabela, que é essa tabela blocos, começou daqui,
foi até aqui, essa primeira tabela. E depois de criarmos a tabela, fomos aqui, inserimos os dados dentro da nossa tabela. Esses são os dados que estão dentro da tabela acima, por isso vem aqui também, blocos. Depois daí fomos criar a outra tabela, que é essa tabela cursos, começou daqui, veio até aqui. Por sua vez, viemos aqui inserir os dados da tabela, dentro da tabela cursos, inserimos alguns dados, que é engenharia informática e muito mais. Depois, viemos também mais aqui, criamos a tabela de disciplinas, começou daqui, veio até aqui, essa tabela de disciplina, e viemos inserir dados aqui na tabela disciplina, tem aqui, colocamos aqui algumas disciplinas dentro da nossa tabela. Viemos aqui, criamos a outra tabela, que é a tabela estudante. Este começou daqui até veio até aqui, tabela estudantes. E por baixo inserimos dados, que nesse caso são o nome dos estudantes. Tá aqui, foi até lá. E criamos a outra tabela, que é a tabela de notas. Começamos daqui, de notas, veio até aqui. E fomos inserir alguns dados de notas em cada avaliação ou em cada disciplina. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma pesquisada aí, eu mostro como criar essas tabelas e inserir esses dados. Então, se você não viu aí, dá uma pesquisada aqui dentro do canal, vai ver aí como criar tabela, como criar base de dados, como inserir dados, então, onde tem isso tudo e como fazer o nosso dump. Então, nós já temos aqui. Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós não vamos fazer, por exemplo, essa é a tabela, digamos, filtrar a tabela e dar um grade, dar OK, tipo, estar a criar, estar a adicionar tabela por tabela na nossa base de dados, aulas. Não. Eu vou mostrar aqui um comando muito simples, né? Encostar o cursor numa das tabelas, né? Ao encostar o cursor numa das tabelas, vamos pressionar aqui, executar. Ao executar, ele vai executar todas as tabelas que existem nesse dump, né? Ele vai executar até todas as tabelas, se são 4, se são 5, todas as tabelas, automaticamente ele vai executar diretamente na nossa base de dados aulas, né? Então, vou mostrar aqui, vamos fazer aqui. Temos aqui create, essa é a primeira tabela, blocos. Eu vou colocar aqui o cursor e vou executar aqui. Vem aqui, faz isso. Ele já executou. Tá aí, está a executar todas as tabelas. Tá aí. Tá aí, é só ver aqui embaixo o que está acontecendo. Tá aí. Já executou todas as tabelas. Vamos lá ver. Uma das maneiras de ver é subir aqui, dar um refresh. Tá, vemos aqui tabela, já vem um menu. Tá aqui. Todas as tabelas existentes no nosso dump estão aqui. Tem a tabela blocos, cursos, disciplinas, estudantes, notas. São quantas tabelas? 1, 2, 3, 4, 5. Apenas com esse comando aqui. Deixa. Só colocar o cursor aqui e dar um execute aqui. Ele executou todas as tabelas existentes. Daí 5 tabelas. Sem precisar estar a executar cada tabela, digamos assim. Não precisa. É só daqui e executou todas. Então, já executamos, mas vamos fazer o seguinte. Queremos ver agora dentro das nossas tabelas se tem informação. O comando é simples, é o mesmo, o select. Vamos colocar o select from. Quero para ele selecionar os dados que estão na tabela disciplina, por exemplo. Disciplinas, vou executar, vamos lá ver. E que tem, aqui, já tem todas as informações. Já tem todas as informações dentro da tabela disciplinas. Eu vou te explicar um detalhe aqui que talvez não percebeu ou esperava que acontecesse, que talvez não aconteceu, ou se aconteceu não prestaste atenção. É o seguinte, no momento que eu estou a executar aqui o dump, se for a ver, cada tabela vem com algumas instruções aqui em cima, que é de drop, tab, e na parte de inserção também de dados vem também o mesmo lock table, notas, né? Wait. O que significa? O que está querendo dizer aqui? Se eu for a executar, automaticamente, por exemplo, a execução que nós fizemos, deixa eu subir aqui e mostrar um detalhe. Na execução que nós fizemos, olha, vou voltar aqui. Ao criar
ao executar, ele executou todas as tabelas daqui e automaticamente foi inserindo dados em cada tabela. Tá aqui. O create table começou, vamos lá ver, aqui criou a tabela blocos, tá aqui, a tabela blocos. Depois aqui o que ele fez, inseriu dados aqui. Aqui inseriu dados na tabela blocos, os valores, automaticamente ele executa a tabela e os seus valores, a tabela e os seus dados nesse caso. Então, ele executou essa tabela de blocos e depois foi inserir dados aqui dentro da tabela. Depois veio aqui, executou essa tabela cursos, depois veio inserir aqui os dados aqui. Executou aqui a tabela cursos, executou a tabela, depois veio inserir aqui dados. Automaticamente, no momento que nós pressionamos aqui o comando, ele começou a fazer, começou a correr aquela, começou a rodar aquele código, ele estava a fazer todas as funcionalidades. Aqui criou a tabela disciplina e depois foi inserir aqui os dados na tabela disciplina. Automaticamente ele fez isso. O MySQL ele faz essas opções. Aqui também ele criou a tabela estudante e depois foi inserir aqui os dados na tabela estudante. Então, no momento que nós, essa facilidade foi graças ao nosso dump que nós fizemos no vídeo anterior. Se você fez o dump da maneira que eu te expliquei no vídeo anterior, o passo a passo, no momento, qualquer um que for a receber o seu dump, ele importar para o ambiente, basta seguir esse espaço, ele não será necessariamente criar a tabela ou então começar a executar tabela por tabela e inserir dados em cada tabela. Não. É só importou, a única coisa que ele vai fazer é criar a base de dados e depois executar todas as tabelas, entrar na base de dados e todos os dados nos seus devidos, nas suas devidas tabelas. Então é muito fácil, melhor seguir passo a passo o vídeo que eu deixei aqui de importação assim como de criação do dump. Né? É muito importante na criação de dump porque eu mostro passo a passo como criar o dump e quais são os comandos que tem que constar lá no seu dump para no momento qualquer um que for a receber o seu dump não tem muitas dificuldades em manipular seus dados. Então, desse modo que eu fiz esse dump, eu posso mandar para qualquer um, né? Posso mandar para qualquer um, ele só vai receber o que ele vai fazer, ele só vai criar a sua base de dados e pronto. Vai abrir a base de dados, clica aqui o comando, executa todas as tabelas nos seus devidos lugares. Todas as tabelas vão entrar na base de dados e todos os dados nas suas devidas tabelas. Então, como podemos ver aqui, tabela cursos tem informação, blocos também tem informação, assim sucessivamente. Todas as informações que tem aqui, cada qual está na sua tabela. Isto porque este código, por exemplo, insert into, eu já expliquei, ou seja, ele diz também, é para inserir os dados na tabela notas, por exemplo, notas. Está aqui a tabela notas. O que significa? Todos esses dados começaram daqui até não sei aonde, lá onde vão, por exemplo, vai até aqui. Esses todos os dados aqui vão na disciplina, vão na base de dados, ou seja, vão na tabela notas. Então, cada dados aqui estão bem especificados que esses dados pertencem à tabela X. Aqui também inserir na tabela estudantes. Esses todos os valores, esses todos os estudantes aqui pertencem a essa tabela aqui, estudantes. Então, essa era a dica que eu quero vos deixar. Espero que esteja claro. Se você não percebeu, faz favor, volta o vídeo, pausa, explique, quer dizer, e perceba melhor o que é só explicar, o passo a passo. Se for já praticar, melhor ainda. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário aí, clique em gostei.